Meus irmãos, que a paz e a luz do divino Messias Jesus preencha nossos corações hoje e agora e para todo sempre. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus, para estudarmos os ensinamentos do Cristo, para refletirmos, sobre tudo aquilo que nos foi trazido através do cristianismo, através das religiões, através da doutrina espírita, porque fazendo uma análise geral das religiões, enxergamos ou observamos que tudo que é dito nas religiões, elas têm tudo em comum, tem muita coisa em comum, né? Se a gente pegar a doutrina espírita e compararmos os textos, né, que são trazidos através da Bíblia, a interpretação que é feita no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nada mais é do que os ensinamentos do Cristo, só que as interpretações muitas das vezes, em alguns pontos, são equivocadas, como, por exemplo, a questão da reencarnação, né, que está lá muito bem esclarecida na Bíblia, na passagem, por exemplo, quando Jesus fala que Elias já tinha vindo e que não o reconheceram, né, que trataram ele como quiseram, que ele está falando justamente de João Batista, né? Quando ele vem falar também que é necessário que se nasça de novo, né, que é necessário nascer de novo da água e do Espírito, né, para que se possa realmente encontrar o reino dos céus. Enfim, são diversas as passagens que comprovam realmente que é necessário que a gente viva várias vezes, várias encarnações, para que a gente possa realmente se libertar dessa matéria, desse corpo, se libertar dessa dimensão, né, e poder adentrar numa dimensão mais elevada. A gente sabe, né, que existe várias dimensões, em várias situações a gente consegue enxergar espíritos mais elevados, espíritos medianos, espíritos nas regiões umbralinas. Então, depende de cada um esse processo evolutivo. Como você lida com as suas más tendências, qual é o esforço que você empreende em domar essas más tendências, né? Então, faz parte do processo, né? Quando a gente está num processo de evolução, a gente tem que enxergar para dentro, olhar para dentro e não fora, não olhar aqueles que estão à nossa volta, né? A não ser que seja como um exemplo de fazer ou não fazer, mas não julgar ou apontar o dedo de quem quer, para quem quer que seja, né? Então temos que aproveitar as oportunidades que nos são dadas aqui, encarnados, para que a gente possa ir evoluindo cada vez mais, né? O tema da noite de hoje, ele não foi sorteado, ele foi escolhido conforme a intuição que me chegou, que ele fala da destinação da Terra, causa das misérias humanas, né? Você veja que a doutrina espírita ela tem esse particular também em relação às outras religiões, porque somos uma religião que, além de religião, ela é ciência, ela é filosofia, né? E ela é muito aberta, muito ampla, né? Nós não exigimos que a pessoa seja devota da doutrina espírita. Ela pode aprender, apreender, absorver, mas ela não está impedida de ir em qualquer outra religião, assistir um culto evangélico, uma igreja católica, seja o que for, né? Os ensinamentos que nos são trazidos é para que você abra a tua mente, você amplie teu conhecimento, né? O próprio Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele fala isso, que quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente também deve estudar as outras religiões, os outros cultos, outras seitas, para que a gente se situe, para que a gente tenha um parâmetro, né, de analogia, de comparação, né, para que a gente possa ir absorvendo esse ensinamento e tendo um direcionamento, escolhendo qual caminho você quer seguir. Mas eu acho que o comum de todas as religiões é a religião pregar o caminho do bem, do amor e da caridade, principalmente a caridade, né? Porque dentro da doutrina espírita você vai compreender que o que salva não é a religião. Não importa se você é católico, evangélico, se você é espírita mesmo, não importa, eu quero ver as suas ações, né? Na verdade, o Pai Maior, ele quer ver as ações dos seus filhos. Ele nos coloca aqui nesse planeta, né, nessa opção de encarnarmos aqui no planeta Terra para que a gente possa vivenciar a materialidade, as dificuldades, os problemas, resgatar erros do passado, passar por provações, mas as escolhas são nossas, né? Eu não estou preso a nenhuma religião,
né? A doutrina espírita ela nos traz esse esclarecimento. A gente não está preso, está livre, completamente livre. Eu posso estar hoje frequentando uma igreja católica, né, e sendo mais devoto, mais cristão nas minhas ações e atitudes do que até um próprio espírita. Né? O próprio Evangelho diz, é espírita que importa. Né? Quando chegarmos do outro lado, tem um capítulo aqui, não me recordo agora, mas fala justamente isso. Você vai chegar do outro lado, muitos espíritas às vezes, né, pessoas equivocadas, com pensamentos equivocados, que não estudam verdadeiramente, às vezes acham que por ser espírita estão salvos, ou por serem católicos estão salvos, por serem protestantes estão salvos. E isso é um equívoco muito grande. A salvação vem através das suas ações, através da caridade, e é isso que a gente deve refletir, em cima disso que a gente deve refletir, né? E como o próprio Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a Terra é uma das moradas. Existem milhares e milhares de outros planetas habitados, né? E somos visitados por esses seres. Existem seres evoluídos na sua tecnologia, no seu processo tecnológico muito evoluído, mas a moral muito baixa, né? Então, às vezes eles nos enxergam aqui nesse planeta minúsculo, né? Com a nossa moral ainda também muito baixa, né? Mas eles, com a tecnologia que têm, ainda às vezes com a intenção de vir aqui e nos dominar, né? Mas temos uma proteção muito grande, porque Jesus é o governador desse planeta, né? Existe uma equipe de espíritos evoluídos, de espíritos tecnologicamente evoluídos também, né, que nos protegem aqui no nosso planeta, né, dessas ações ainda mais intensas desses seres, né, que ao longo da história tem vários casos aí de abduções, né, em que eles aqui chegaram para fazer experiências, enfim. Mas tudo isso está passando, está sendo mudado por conta da transição que a gente está sendo envolvido nessa transição planetária. E essa transição vai nos dar uma condição de adentrarmos definitivamente na comunidade cósmica mais evoluída, na comunidade cósmica de quinta dimensão. Né? Estamos vivenciando a terceira dimensão, vamos passar para a quinta dimensão, vamos ter corpos mais fortes, essas doenças que nós vivenciamos aí no planeta, todas essas doenças vão desaparecer, né? Nós vamos ser seres mais fortes, mais evoluídos, né? Nossos corpos mais fortes nesse sentido, né? Num processo evolutivo, nesse sentido, vamos estar com corpos mais resistentes, né? Consequentemente, vamos ter um processo de vida mais longa, né? Vamos começar, já vemos isso aí, né? Pessoas passando dos 100 anos, mas muitas delas já debilitadas, com corpos enfraquecidos, né? Só para se ter uma ideia, no planeta Júpiter, segundo a revista Espírita, no planeta Júpiter, a média de vida lá é de 500 anos. Né? Eles não têm mais um corpo material, é um corpo fluídico. Né? Então, a gente vai falar aqui sobre destinação da Terra, causa das misérias humanas. Vamos ver um trechinho aqui do que é que ele nos fala. Né? Espanta-se em encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a do lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, dando-se conta da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. No hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores.
Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá por que as aflições dominam sobre as alegrias. Pois não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção aqueles que não fizeram mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma em que uma cidade toda a população não está nos hospitais e nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Ora, né, o que a gente comentou há pouco, a casa de Deus, a casa de nosso Pai, ela é o universo, né? Então, nesse universo há milhões e milhões de planetas, né? Diversas galáxias, bilhões de galáxias, né? A Terra ela está presente na Via Láctea, né? Que é a nossa galáxia, com milhões e milhões de estrelas, né? Onde nessas estrelas estão diversos milhões de planetas, né? Assim como o nosso Sol aqui contém esses planetas que giram em torno do Sol, né? Os planetas aí descobertos pela ciência, mas a gente sabe que existem milhões e outros planetas, né? E todos esses planetas estão num processo de evolução, né? Então, você veja, só para citar um exemplo, tem um livro de Bezerra de Menezes que é História de um Sonho, a história de um sonho, né? É uma história real, né, onde Bezerra de Menezes é levado ao planeta Vênus, né? Ele viveu lá uma das suas encarnações, Bezerra de Menezes, e o seu mentor o leva, né, para conhecer, para ele ver quem ele foi nessa outra existência, né, numa das suas existências. E lá ele se espanta em ver que os seres desse planeta, a composição dos seres desse planeta, né, ele descreve como sendo seres horríveis, né? Então são seres com 4 dedos, o pé ele é muito achatado, né? É um pé mais largo, né? Achatado na sua base, e tem uma coloração que ele descreve como sendo uma coloração parecida com a cor de azeitona, né? Enfim, mas ao mesmo tempo ele diz que ele, ao se ver nesse planeta, ele sente um amor muito grande por uma das habitantes desse planeta, né? Ele se transforma no sentimento, né? Querendo dizer que não importa a sua aparência física, importa é o seu interior, a sua composição interior, o seu íntimo, né? E cada um vai ter a sua composição de acordo com o planeta em que habitar, né? Então, esse livro eu recomendo, né? Quem quiser ler, porque é uma história real, né? Só para ilustrar que ele viveu em um outro planeta, assim como também o próprio Chico Xavier e ele viveram no planeta da Estrela Capela, no planeta Capela, né? E lá eles detonaram uma bomba nuclear, né? Isso há mais de 12 mil anos atrás, né? Então vejam um processo evolutivo de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes e tantos os outros espíritos aí que vêm nesse processo evolutivo, tantos espíritos que estão aqui adentrando a Terra, que estão chegando à Terra para nos ajudar, né? Nessa mudança, nessa transição, estão encarnando aqui, assim como muitos espíritos estão sendo exilados, né? Muitos espíritos estão sendo recolhidos, espíritos trevosos das regiões umbralinas, elas estão sendo esvaziadas, né? E muitos espíritos estão sendo recolhidos para não mais encarnarem na Terra, né? A Terra está nesse processo de mudança, em toda mudança requer uma limpeza, né? Se a gente fizer uma comparação, quando a gente vai se mudar, né, vamos fazer uma mudança, a gente primeiro limpa a casa, né, para que a gente possa ir para esse novo lar, né? Então a Terra está vivendo esse momento de limpeza, né? Então tudo que não vibrar mais na quinta dimensão, que não vibrar na quinta dimensão, né, porque estamos nessa transição, vão ser retirados da Terra. Então é necessário que o que a gente tem que fazer? Orar, vigiar pensamento, fazer a caridade, ajudar quem necessita. Cada um fazer a sua parte, né? Buscar evoluir da melhor forma possível
e não se sentir diminuído, né? Porque muitas das vezes a pessoa vai analisar, nossa, eu não vou ter condições de vivenciar aqui, de viver aqui na Terra, né? Porque a Terra está evoluindo. E não é que da noite para o dia nós vamos nos tornar seres angelicais, né? Nós vamos nos tornar seres de luz. Não é isso, né? Mas vamos vivenciar um planeta muito mais evoluído, sem guerras, sem esse sofrimento, sem tanta dor, né? Sem essas dores, né? De sofrimento de saúde, com problemas de saúde, né? Problemas de sanidade mental, problemas físicos, problemas de deficiência física, tudo isso vai acabar. Não, a Terra não vai ter mais nada disso, porque vamos viver num planeta de regeneração, né? Então, cada um vai habitar o planeta de acordo com o seu processo, de acordo com a sua reforma íntima, de acordo com quem tiver realmente o bilhete para adentrar na nova nave, né? Que a Terra é uma nave, nós estamos sempre viajando, né? Não tem nada estático, tudo está se movimentando no universo, né? A nossa galáxia está se movimentando, todas as outras galáxias, as estrelas, né? O nosso Sol, nós em torno do Sol, estamos viajando, né? Então, é muito importante que a gente compreenda isso, que a gente compreenda que estamos aqui momentâneo, de forma momentânea, e que devemos aproveitar ao máximo esse período que aqui estamos vivendo para que a gente possa evoluir cada vez mais e a gente possa chegar um dia em que a gente não habite mais esse planeta, habite um planeta mais evoluído do que a Terra, né? Estamos nesse processo, né? Porque a gente vai passar por um planeta de regeneração. Depois de regeneração, a gente vem para um mundo feliz, né? Um mundo ditoso, um mundo feliz, né? Para um mundo onde vão habitar apenas seres angelicais, né? Então, por aí vai. É um processo que a gente está passando, e quanto mais consciência a gente tem disso, quanto mais fé que a gente acredita, a gente tem uma base de sustentação, né? Porque não adianta apenas acreditar. A gente tem que ter instrução. A gente acredita por quê? Né? Eu tenho que ter um porquê de acreditar, de sintonizar essa energia e vibrar na luz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso governador, para que a gente possa ir, ó, aos poucos, evoluindo cada vez mais e também ajudando aqueles que estão à nossa volta. É muito importante que a gente compreenda, né? Compreenda bem qual o nosso papel dentro da sociedade, qual o nosso papel aqui como encarnado, por que eu encarnei aqui, por que eu encarnei nessa família, nessa cidade, nesse bairro, o que eu estou fazendo da minha vida para mudar isso, para mudar minha forma de pensar e não pensar apenas na materialidade, né? Saber que existe um algo mais, existe um espiritual que nos rodeia, que nos auxilia, né? A gente tem um anjo guardião, um guia espiritual, um mentor, se você está envolvido em algum trabalho espiritual, né? São diversas as oportunidades que você tem de trabalhar e servir ao outro, né? Aprender, compreender, absorver ensinamentos e se esforçar por colocar em prática, vencer a si mesmo e não o outro, né? Então é isso. Que a paz, que a luz do divino Messias Jesus esteja com todos nós, nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo, para que a gente possa ter oportunidade cada vez maior de evoluir conforme os ensinamentos do Cristo. Muita paz.